Já foi. Mas Já foi antes. protegeu, fica protegido. Vai. Vamos lá. Por que trouxe os dois aqui? Pelo seguinte, eu acho que palavra é algo muito importante. Até no passado era valioso palavra, nem precisava de contrato. A própria palavra era algo que era sério, né? Era levado a sério. E assim, teve uma história que eu fiquei sabendo do Nizam, que ele tinha dado uma palavra a Tamires, que ia colocar o Fernando na roça, ou pelo menos tentar, votando ou fazendo valer na roça anterior, de colocar o Fernando, e não houve essa atitude a ser tomada, né? Até o Fernando me parece que teve conversando com o Nizam, pela atitude, óbvio que o Nizam tinha prometido, devido à atitude que o Fernando teve com a Tamires, de uma forma mais agressiva, de ter falado com ela, aquela cena do copo d'água, isso sensibilizou a Tamires. Na mesma semana teve algumas discussões com a Gabi, além da Gabi também contra a Maria, por parte do Fernando, e o Nizam estava na baia com a Tamires, se comprometeu com a Tamires, acho que até na volta da roça, da antiga roça, de colocar na próxima, que foi a anterior, o Fernando lá, e não vi nenhum movimento para isso ser concluído. Até houve uma conversa do Fernando com o Nizam para que talvez isso não fosse concluído. Então deu a palavra, talvez iludiu aqui uma participante ou até mais com essa promessa e não cumpriu. E por que colocar o Nizam junto com o Fabiano? Porque o Fabiano, eu fui testemunha de uma situação do Fabiano ter chamado o Nizam de leve trás e muito me surpreendeu, né? Ele não ter confiado naquele momento, porque o Fabiano tinha dito que ele era leve trás, ele se estressou com o Fabiano, e hoje eles, eu vejo eles conversando sobre o jogo, combinando voto, votando na mesma pessoa. Então eu concluo que aquela palavra de se revoltar com a pessoa, de ter mentido ou falado que não fosse algo agradável, acabou essa palavra indo embora, ou seja, não teve palavra para manter, né? Mudou essa situação. Hoje o Fabiano, me parece, vota até junto com o Nizam, pelo que eu percebi nas roças. Então, por isso eu concluo farinha do mesmo saco. Antes de começar a minha resposta, eu vou perguntar, Tamires, eu te prometi alguma coisa? Não, foi uma conversa sem promessa. Foi como se a gente estivesse pensando algo em comum para fazer justiça, mas ele estava na baia. Então, assim... Eu prometi? Não, promessa... Então, eu acho que a partir do... Calma aí. A partir do momento que eu não prometi, eu não tenho a palavra a cumprir. Sim, foi ter tido uma conversa. E não foi na baia, foi entre eu, Tamires, Maria e uma pessoa que não está aqui, Gui, e a Gabi também estava presente. E uma conversa que, inclusive, eu falei para o Fernando ontem, enquanto sentei, que sim, seria interessante se a gente pudesse se juntar para votar no Fernando devido às atitudes dele na casa. Sim. Inclusive, eu estaria pulando na bala de outras pessoas, porque até então o Fernando não tinha tido atitudes contrárias comigo pessoalmente. Eu estava pulando na bala da Tamires, pulando na bala da Gabi e pulando na bala da Maria. Não era uma briga minha, certo? Voltei, sim, nunca prometi, então não tinha palavra a cumprir. Mais uma vez prova que quando outras pessoas falam que eu sou o dono ou que eu sou o líder do grupo, eles estão errados. Mas me parece que o Fernando conversou com você para que isso não acontecesse. Não, muito pelo contrário. Eu fui para cima dele porque ele tinha feito alguma coisa por trás de mim. Tivemos um embate em que o Fernando me pergunta se isso era verdade, eu bato no peito e falo sim, porém nunca teve uma movimentação de minha parte. Pode perguntar para qualquer pessoa do meu grupo se eu tentei convencer eles para votar no Fernando. Até porque acho que isso não era o certo a se fazer. Se eu quisesse realmente... Por que não era o certo a se fazer? Porque eu, mais uma vez, estaria pulando na bala de outras pessoas. Ok. A partir do momento... Você não iria comprar a briga delas, apesar de ter comentado e feito uma ilusão. Porque eu não tinha gostado das atitudes do Fernando. Exato. E sim, e isso pontuei pro Fernando ontem. Outra coisa, eu acho que se eu tenho que cumprir com a minha palavra, é no momento que eu estiver aí com esse chapéu na cabeça. Aí sim é um momento que talvez eu possa cumprir com a minha palavra, independente de qualquer pessoa. Mas no momento em que eu não sou o fazendeiro, a minha palavra depende de outras talvez 14. Então não estou sozinho para cumprir minha palavra. Não houve um consenso, então, para ficar claro. Não tentei para que houvesse. Ah, não tentou. Não tentei para que houvesse. Ok. Quanto ao Fabiano, do leve trás, eu acho que sim, as pessoas, em alguns momentos, elas erram, falam coisas que não deveria. Ele foi o que mais escutou, você viu, porque eu esculachei ele quando ele falou de leve trás e decidi dar uma segunda chance e ganhar a confiança dele de volta. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Inclusive, conversamos sobre isso e foi um conselho que o Fernando me deu ontem, que falou assim, eu acho
acho que talvez a sua atitude não devesse ter sido apontar o dedo para mim, mas sim me abraçar, assim como eu não fui abraçado quando eu errei. Então eu deveria ter aprendido e abraçado uma pessoa que errou para juntos, ao invés de só pontuar o erro, juntos tentar consertar um erro que não fosse meu ou que não era comigo. Mais uma vez, eu estaria pulando na bala de outras pessoas. Fabiano Maria, concorda, né? Tamires e Gabi. Fabiano concorda, né? Vamos lá, agora é minha vez. Vamos lá. Tamires foi a primeira pessoa que eu falei. Falei o que pra você? Não, jamais vou votar em você Eu nesse não momento. votaria nela. Começa, já quebro você por aí. Cheguei na Tamires, você eu não voto. Não, mas em nenhum momento eu citei de votar em Tamires. Mas eu estou concluindo o raciocínio. Estou concluindo o raciocínio. Segunda coisa, tive sim um embate com o Nizam, a gente se resolveu e ponto final. Outra coisa, Nizam não é o que dá a decisão de voto. Em nenhum momento ele opinou no grupo que a gente tem e falou, vamos votar em tal pessoa. Então isso é mentira. Lá a gente entra em um Vocês votaram consenso. na mesma pessoa. Entramos em Por um estratégia. consenso por estratégia, que agora é o momento de se defender. Né? Não é o momento de atacar e cada um jogar por si. Agora é o momento de se defender. A hora que o jogo afunilar, cada um vai partir para um lado que acha que é afinidade. Como já está acontecendo. Subgrupos dentro do grupo. E é respeitável que a regra do jogo, cada um tem que se defender e a afinidade que a pessoa